leva-me além, leva-me. Repete isso, a um nível mais profundo, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além do véu, leva-me além, oh, leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais, que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. É isso que queremos, meu Deus. É disso que precisamos. Aleluia. Essa é a nossa necessidade. Uma intimidade maior com o Senhor. O nível mais profundo de intimidade com a Tua Palavra. O nível mais profundo de intimidade, meu Deus, com o Senhor, com o Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração e esse é o nosso pedido nesta noite. Leva-nos além. Está num momento como esse, meu Deus, prostrados na Tua presença, no momento em que Te buscamos de todo o nosso coração, com toda a intensidade da nossa alma. Sim, esse é o propósito. Nosso coração clama, nossa alma clama. Leva-nos além, a um nível mais profundo de intimidade. A mudança constante, meu Deus, é isso que a gente precisa. Um nível de mudança constante. Os erros que cometíamos, meu Deus, há um tempo, agora não cometemos mais. As falhas, meu Deus, elas são deixadas para trás. Leva-nos além, ao nível de intimidade, de santidade com o Senhor. É disso que precisamos, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre a Tua igreja. Traz sobre nós esse nível de intimidade maior, o nível de santidade que só o Teu Espírito Santo pode produzir em nós. Algo, meu Deus, que pelo esforço humano a gente não consegue, mas o Teu Espírito Santo pode produzir em nós. Leva-nos além, Senhor. Leva-me além, leva-me além. Diga isso aí no seu lugar. Cante isso em forma de oração. A um nível mais profundo De intimidade de contigo, ó intimidade Senhor. contigo, ó Senhor. Peça ao Senhor de todo o teu coração. Quebra todas as cadeias, meu Deus. Liberta essa tua filha e esse teu filho, no nome de Jesus. Que a minha vida Nos traz um nível de libertação completo e total. No nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus. Traga essa bênção de libertação sobre este lugar, meu Deus. Todos os grilhões sejam quebrados agora no nome de Jesus. No nome de Jesus, o Espírito Santo. O Senhor tem primazia neste lugar. O Senhor tem liberdade neste lugar. Tu és sobre nós, meu Deus. Essa bênção nos trazendo a bênção de libertação, nos deixando livres. No nome de Jesus. Ore ao Senhor e peça sobre você esse nível de intimidade com o Senhor. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Oh, bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Te louvamos, Espírito Santo. Aleluia. Abençoe quem está perto de você com a palavra que o Espírito Santo colocar na tua mente neste momento. No nome de Jesus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos.
Paz seja convosco. Antes da gente meditar na palavra, eu quero convidar você para a gente se unir em oração neste momento pela pequena Valentina, a filha dos nossos irmãos Tiago e... Me lembre, gente, por favor, eu subi com... E? Tayane. Tiago e Tayane, possivelmente estão nos assistindo agora. Possivelmente amanhã ela já está recebendo alta, no nome de Jesus. Se Deus quiser. Louvamos a Deus por tudo que o Senhor estava falando com o Tiago antes de subir no altar, dizendo para ele que o nosso Deus é Deus providencial, é Deus de providência. Guarde isso no seu coração, Deus é Deus de providência. Se você está precisando de uma bênção de providência na tua vida, sabe algo que você olha para o lado e para o outro e diz, oh meu Deus, é impossível essa situação mudar. Creia que nesse momento, o Deus de providência é Ele quem atua. Você pode crer nisso? Eu quero convidar você, mesmo não conhecendo a pequena Valentina, quero que você ore nesse momento por ela, pelo Tiago e pela Tayane. Vamos orar por essa família, no nome de Jesus. Amém? Pai querido, nós te louvamos. Em primeiro lugar, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é Deus provedor. E aquilo que está acontecendo, meu Deus, na família do Tiago, da Tayane, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou na vida da Valentina, é milagre e providência dos céus. E te louvamos por isso. Pedimos que a boa obra que o Senhor começou, que ela seja concluída no nome de Jesus. Nós oramos declarando sobre essa família a bênção do Senhor, declarando a bênção de cura, declarando a bênção de paz, declarando a bênção de tranquilidade no coração, no nome de Jesus. Cuida do Tiago, cuida da Tayane, cuida dessa família, meu Deus, e cremos que a pequena Valentina, que é um milagre, tenho certeza que o Senhor tem muitos outros milagres para realizar na vida dela. Como igreja do Senhor, nós clamamos, declarando restauração completa e total sobre a vida da Valentina, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor pela vida da Valentina e eu peço que você continue orando por ela, no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro da Sagrada Escritura, livro do Gênesis, capítulo 22. Primeiro livro da Sagrada Escritura, Gênesis capítulo 22. E nós vamos ler apenas um versículo. O versículo 15. Gênesis capítulo 22. Versículo 15. Aliás, vamos ler o versículo, a partir do versículo 12 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o, sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão. Amém. Podem sentar, por favor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus. Fala ao nosso coração, trazendo consolo, trazendo resposta, trazendo conserto, no nome de Jesus. Amém e amém.
A palavra que eu quero partilhar com os irmãos nessa noite, tanto você que está aqui, quanto você que está em casa, tem esse título: Levante os olhos. Esse é um termo muito comum, irmãos, na Bíblia. Em várias situações, nós vemos esse termo, levantou os olhos, ou Deus ordenando que a pessoa levantasse os olhos. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, várias vezes a gente percebe Jesus, principalmente, quando ele ia criar uma conexão com o Pai, a palavra diz assim: levantando ele os olhos. Levantando ele os olhos. E eu comecei a semana pensando sobre esse termo que a Bíblia várias vezes utiliza. Repito, se você ler nos evangelhos, em muitos momentos em que Jesus precisava ter uma conexão com o Pai, a palavra usa esse termo. Então Jesus levantou os olhos. Sabe um momento emblemático que isso acontece? Naquele momento em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. A palavra diz que quando ele chega, muito consternado, triste, abalado, a palavra diz que ele se abalou no espírito. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante do túmulo de Lázaro, triste, ele chorou e depois ele levantou os olhos e falou com o Pai. E eu quero nessa noite falar sobre o que significa levantar os olhos. Creio que nós já fazemos isso, irmãos, de forma muito corriqueira e comum. Por exemplo, você encontra alguém triste, você pode não usar esse termo que a palavra usa, levantar os olhos. Mas é natural que você encontre alguém que você ama, que você estima, e você quer levantar, como as pessoas dizem, o humor, o astral da pessoa. Você diz: levante a cabeça. Faça essa correlação. Do mesmo jeito que você pede para alguém levantar a cabeça, a Bíblia usa, traçando um paralelo, do mesmo jeito o termo, levantar os olhos. E essa história de Abraão nos mostra isso assim de forma categórica. Eu não quero recontar a história, pois sei que muitos já sabem, mas vocês lembram que esse momento é aquele momento em que Deus, depois de ter dado Isaac, o filho de Abraão, a Abraão, pede-o em sacrifício, dizendo para Abraão: sabe seu filho, seu único filho, o filho que você ama, pois é, eu quero que você o ofereça em holocausto. Entendam, tá, irmãos? Deus não estava pedindo algo simbólico. Eu já vi alguns pregadores até florearem, dizendo: não, era algo simbólico. Não, Deus queria que Abraão fizesse um altar, do mesmo jeito que naquela época era prática. Fazer um altar de pedra, colocar madeira em cima, pegar o animal, a ovelha, o cordeiro, o cabrito, imolá-lo. Imolar significa degolá-lo, matá-lo e depois queimar com fogo. Por isso que a ordem expressa de Deus era: eu quero que você ofereça o seu filho em holocausto. Sacrifício em holocausto é oferta queimada. Foi isso que Deus pediu a Abraão. E vocês conhecem a história. A palavra diz que Deus pede num dia, no outro dia de manhã, ele já vai para o lugar que Deus estava indicando que ele precisava oferecer Isaac. Chega no pé do monte, deixa os empregados, sobe só com o menino. Estou adiantando bem a história, tá? Porque o propósito é esse, chegar nesse momento da providência. Então a palavra diz que quando ele prepara o altar, coloca a madeira em cima e deita Isaac para imolá-lo. Inclusive a palavra usa na narrativa o momento em que ele levanta o cutelo, a faca, para imolar Isaac. Então o anjo do Senhor brada do céu dizendo: não faça isso. A gente leu a partir do versículo 12. Não faça isso, agora eu sei que você me teme. E a palavra diz que quando Deus diz expressamente através do seu anjo que não era para Abraão fazer aquilo, que era apenas um teste, a palavra então usa esse termo que vai ser o termo que usaremos na ministração de hoje como tema central. A palavra diz: então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro que estava amarrado pelo chifre em um arbusto próximo. Todas as vezes que eu estou contando essa história,
eu costumo dizer que eu não acredito, gente, que aquele cordeiro, aquele cabrito apareceu ali naquele momento. Porque senão a palavra dizia. A palavra diz que Abraão levantou os olhos e viu, que isso me leva a acreditar que aquele cordeiro estava ali o tempo todo. Só que Abraão não tinha o que, gente? Percebido. Ouça, levantar os olhos é enxergar de outro prisma. Todas as vezes que a palavra diz que alguém levantou os olhos, essa pessoa está indo para um outro lugar, presta atenção, um outro lugar de observação. Entendo que Abraão estava ali, nervoso, né? É tanto que quando ele está saindo lá do pé do monte, o que é que ele diz para os seus empregados? Eu estou indo lá em cima do monte adorar com o menino, a gente vai adorar o Senhor e a gente vai voltar. Mas a ordem de Deus é, o menino vai ser oferecido em oferta de holocausto. Mas olha a certeza que ele tinha, que Deus iria providenciar. Então quando Isaac está ali deitado em cima do altar, os olhos de Abraão, a mente de Abraão, o coração de Abraão, os irmãos acham que estava concentrado aonde, gente? Naquele problema, na sua dor, na sua preocupação. Por que a Bíblia de forma expressa, várias vezes, e eu quero trazer aqui nessa noite alguns exemplos de momentos em que Deus ele trouxe providência, mas a pessoa precisou levantar o seu olhar para perceber que estava concentrando demais sua atenção, sua emoção, seu sentimento aonde? No problema. Abraão estava assim, ele só estava pensando como é que eu faço para salvar meu filho? Abraão só pensava assim, que momento é que Deus vai me tirar dessa tensão? E irmãos, quando nós estamos nesse estado de espírito, de apreensão, de preocupação, sabe aquele sentimento de incapacidade? Todas as vezes que nós estamos nesse estado de sentimento de incapacidade, pode aparecer quem for dizendo para a gente, olha, Deus vai mudar, a gente não vai conseguir enxergar. Por quê? Porque os nossos olhos estão fixos aonde? No problema. Por isso, a importância de levantar os olhos. Abraão, quando levantou os olhos, ele viu a providência de Deus. Aquilo que seria usado no lugar do seu filho. Foi quando ele levantou os olhos. Foi quando ele tirou a sua atenção do problema e colocou a sua atenção aonde? Na providência de Deus. Eu quero te convidar nessa noite. Você que está envolta em uma situação que parece que isso está te espremendo, te comprimindo. Porque, irmãos, às vezes nós estamos vivendo uma luta tão intensa que parece que a gente está sendo esmagado. Tem um livro do T.D. Jakes que tem exatamente esse título, eu recomendo você lê-lo, Esmagamento. E o T.D. Jakes, ele mostra um momento da sua vida e do seu ministério em que uma situação na sua família o esmagou e ele não conseguia enxergar mais nada fora daquilo. Ouça bem e olhe para mim. Quando nós estamos vivendo uma situação assim de esmagamento, sabe para onde é que vai os nossos olhos? Para baixo. Por mais que alguém diga para a gente, levante a cabeça, rapaz, a gente não consegue. Porque os nossos olhos estão onde, gente? Naquela situação que está nos esmagando. Olhe bem para mim, perder Isaac era um esmagamento para Abraão. Obedecer ao Senhor e não dizer não à ordem expressa de Deus era um esmagamento para ele. Mas quando ele decidiu confiar na providência de Deus, então a palavra diz que ele levantou os olhos. E quando ele levantou os olhos, ele deixou de enxergar o que, gente? Uma situação limitante. Que situação limitante era essa? Eu vou perder o meu filho. E olha, né, gente, que ele já tinha perdido um. Ismael já tinha ido embora. O filho de segurança, que era Ismael, também já tinha ido embora. E agora só tinha Isaac.
E Deus estava dizendo para ele, você vai perdê-lo também. Então os olhos, a atenção, o sentimento, as emoções, aonde? Na perda. Quando Deus disse para ele, agora você passou no teste. A palavra diz que então ele levantou os olhos. Quando nós levantamos os olhos, tudo muda ao nosso redor. Ouça bem, quando nós levantamos os olhos, nós enxergamos a provisão de Deus, que pode estar ali na nossa vista, mas a gente não está enxergando. Quando nós levantamos os olhos, nós conseguimos enxergar que Deus está agindo, apesar da tristeza do nosso coração. Quando nós levantamos os olhos, nós saímos desse estado de incapacidade e nos lançamos nos braços do Senhor, esperando a providência dEle. Diga graças a Deus. Levantar os olhos é isso. Levantar os olhos é sair de um lugar e ir para outro lugar espiritual de privilégio de visão. Seria mais ou menos isso aqui. Eu tentando enxergar ali o Marcelo e a Luana. Desse lugar, eu consigo enxergá-los. Eles estão sentados ali atrás, perto do Jean. Eu consigo enxergá-los. Mas se eu levantar os meus olhos, é interessante que a palavra hebraica usada aqui tem exatamente esse significado. Levantar os olhos é ir para um lugar privilegiado de visão. Quem sabe? Tem gente nessa noite aqui que só sabe, nesse momento da sua vida, chorar. Porque os teus olhos estão fixos na dor, na traição, na perda. Levantar os olhos é ir para um lugar privilegiado de visão. Aqui eu consigo enxergar a cor da camisa do Marcelo, a calça, até o tênis que ele está calçado. Ali embaixo não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Muitas situações na nossa vida, irmãos, elas são mais esmagadoras, porque nós estamos nos acostumando com esse lugar de esmagamento e não estamos nos dirigindo para os braços do Senhor para desfrutar da providência dEle. Quando a palavra diz que Abraão levantou os olhos, ele percebeu, eu não vou precisar sacrificar o meu filho. Por quê? Porque a providência já estava aqui o tempo todo, mas eu não vi. Eu sei que alguém pode estar dizendo, pastor, mas será que não foi Deus que o cegou para que ele só enxergasse no momento certo? Deixa eu te dizer uma coisa, você pode até estar certa, porque às vezes Deus faz isso. Propositalmente o Senhor deixa a gente ser testado. E no caso de Abraão, foi isso mesmo? Sim ou não, gente? Claro que foi. O próprio Deus diz para ele, agora eu sei que você me teme, agora eu vou deixar você levantar os olhos. Quem sabe não é essa noite que o Senhor quer fazer com que você levante seus olhos e enxergue que há providência de Deus na tua vida que você pode ainda não estar vendo. Por quê? Porque essa situação está te esmagando. Gente, isso muda tudo ao nosso redor. Isso muda o nosso casamento. Quando a gente enxerga uma situação de outro prisma, em outro lugar, meu Deus, até as nossas decisões, olhe bem para mim, elas são mais acertadas. Porque a gente às vezes está tomando uma decisão, né? De forma assoberbada, porque a gente está ali, no núcleo, no olho do furacão. Aí o Senhor pega a gente e diz assim, peraí, deixa eu te tirar daí. Eu vou te levar para um lugar para você enxergar a situação por outro ângulo. E você vai enxergar a minha providência. Digam graças a Deus. Eu quero trazer rapidamente 4 exemplos de pessoas que mudaram o lugar da visão e tudo mudou. Inclusive agora, nesse livro aqui de Gênesis, a gente tem em alguns capítulos antes, eu já falei de Ismael, né? Esse exemplo. A palavra diz que Abraão manda a mãe de Ismael, Agar, e Ismael, que era seu filho. Vocês lembram da história, né? Em que a serva gera um filho para os patrões e começa a haver um ciúme entre a esposa de Abraão, Sara, e a sua serva Agar, que estava grávida de Abraão. Quando a criança nasce,
essa problemática fica insuportável e Abraão tem que mandar embora o seu filho. A palavra diz que ele manda com um pouco de água, alguns pães, e Agar e Ismael ficam dando voltas no deserto até que o pão acaba e a água acaba. E eles começam a passar privações tais que a criança começa a desfalecer. Não tinha mais água, não tinha mais comida e a criança está a ponto de morrer. A Bíblia diz que Agar, a mãe de Ismael, pega a criança, coloca debaixo de uma árvore, e a criança ali, né, possivelmente chorando muito, e a Bíblia diz que ela se afasta porque ela não conseguia mais ouvir o barulho do choro do menino. Sabe aquela situação que a gente não consegue mais estar nem no lugar com outra pessoa de tão intensa que está a situação? É assim, às vezes a gente deixa a situação lá e vem para um lugar, às vezes até para ouvir a voz do Espírito Santo, né? Quem sabe tem gente que veio para esse culto deixando em casa um Ismael chorando, e você veio dizendo: meu Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Tem gente que veio nessa noite para o culto assim, deixou um Ismael agonizando em casa. Eu sei que o Espírito Santo está traduzindo no teu coração. Tem gente que deixou um Ismael 5 horas quando bateu o ponto no trabalho, deixou lá para resolver amanhã. Não se preocupa não, Deus vai mandar um anjo para trazer providência. Você pode dizer amém? A palavra diz que o anjo do Senhor aparece e diz assim a Agar: eu ouvi o choro do menino de lá de onde ele está clamando. Ou seja, a situação que você deixou 5 horas lá na empresa, o Senhor está visitando essa situação nesse momento. Creia nisso. Você veio orar e pedir a Deus um direcionamento, não se preocupe, o Senhor está vendo toda a situação. Diga amém. O Senhor diz então para Agar: olha, eu vi o menino lá chorando, ouvi o choro dele, e deixa eu te dizer, ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Porque eu tenho um plano na vida dele e eu tenho um plano na sua vida. Então eu vou trazer providência. O menino não vai morrer e você também não vai morrer. É como se Deus estivesse dizendo assim para Agar: sabe esse deserto que está te esmagando? Ele não vai te vencer. Porque eu tenho providência para a tua vida. Já que a gente está com a Bíblia aberta aí no livro do Gênesis, olha o que diz a palavra no capítulo 21, no capítulo anterior, nos versículos 18 e 19. Como eu disse para vocês, tem momentos em que Deus deixa a gente levantar os olhos. Tem outros momentos que Ele abre os nossos olhos. Capítulo 21, versículo 18. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Ou seja, Deus estava dizendo, ele não vai morrer porque eu tenho um propósito na vida dele. Olha o que diz o versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Você acha que foi um passe de mágica? Deus olhou do céu e disse assim: agora que eu vou trazer providência, deixa eu criar uma fonte ali agora. Fonte, apareça agora. Plim. Você acha que foi assim? Não, gente. A fonte estava lá. Mas o deserto estava esmagando tanto o coração, a mente, os sentimentos, as emoções daquela mulher que ela não conseguia enxergar. A palavra diz que agora não foi Agar que levantou os olhos, né? Deus fez o que, gente? Deus abriu os olhos dela. Deus não criou a fonte de água, Deus abriu os olhos dela. A providência estava lá, mas por que ela não conseguia enxergar? Responda aí no teu coração, por que ela não conseguia enxergar? O que você acha? Aí no teu coração, conjecture. Por que Agar não conseguia enxergar a fonte e só enxergou quando Deus abriu os seus olhos? Vou deixar você criar uma resposta aí, porque entenda que essa resposta que você está dando aí no teu coração tem muita coisa a ver com essa fonte que Deus está trazendo sobre a tua vida nesse momento. O Senhor está abrindo os teus olhos. Às vezes, irmãos, nós não resolvemos ainda uma problemática do nosso casamento.
E a gente está sendo esmagado por esse problema. Exatamente porque a gente não está enxergando a fonte. Às vezes a gente está sedento, né, numa relação, não está enxergando a fonte. Tenha coragem nessa noite de pedir ao Espírito Santo, dizer: meu Deus, abra os meus olhos, para eu ver nessa situação o que eu não estou conseguindo enxergar. Irmãos, quantas vezes eu estava vivendo na empresa situações muito complicadas, eu fiz essa oração: meu Deus, abra os meus olhos e me faça ver o que até agora eu não estou conseguindo enxergar. Porque normalmente, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Normalmente, as providências de Deus, elas já estão ao alcance da nossa mão. Mas a gente pode não estar vendo. Às vezes porque a ira toma conta do nosso coração. Quantas pessoas que ainda não conseguiram enxergar a providência de Deus para mudança de situação, porque você deixou um sentimento de vingança tomar conta do teu coração, isso está esmagando a tua alma. Você está esperando a hora de dar o troco em alguém, e o Senhor já preparou a providência para a tua vida, mas você não consegue se libertar desse sentimento que se abrigou no teu coração e esmaga a tua alma. Foi Deus quem abriu os olhos de Agar e fez ela enxergar uma possibilidade que estava ali, gente, mas ela não conseguia ver. Quem quer que o Senhor abra os seus olhos? Tem momentos que a gente vai levantar os olhos, tem momentos que Deus ele vai abrir os nossos olhos. Tem outra passagem da Bíblia que nos mostra também alguém fazendo pedido para Deus abrir os olhos. A gente vai viajar um pouquinho mais no tempo e a gente vai agora para 2 Reis, capítulo 6. Abra sua Bíblia. No 2º livro de Reis, capítulo 6. Esse é aquele momento, né, em que o profeta Eliseu começa a ser alvo de perseguição do rei da Síria. Eu não quero relembrar a história toda, mas a palavra diz que o rei da Síria manda uma guarnição especializada do seu exército e prender Eliseu. E a palavra diz que eles fizeram isso de noite. Eliseu foi dormir, no outro dia, quando ele acorda, a palavra diz que a cidade está cercada. Versículo 14 do capítulo 6 de 2 Reis. Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia para a gente ler juntos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Isso parece às vezes momentos da nossa vida, né? Sabe problemas que surgem da noite para o dia? Está tudo tranquilo. Quantas pessoas já disseram isso? Pastor, meu casamento estava tudo bem, da noite para o dia. Isso da noite para o dia, olhe bem para mim, a nossa percepção, né? Porque às vezes, irmãos, os planos do maligno, de forma sorrateira, já estão estrategicamente nos rondando há um tempo. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Você pode dizer amém? Maior é aquele que está com você. E é o Deus de livramento que vai lutar as suas batalhas. Você pode dizer amém? A palavra diz que o exército sírio chegou de noite, de forma sorrateira, né? Versículo 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: meu Senhor, o que faremos? Esse é aquele momento que bate o desespero, né? Meu Deus, e agora? Todo mundo desempregado nessa casa. Meu Deus, e agora? Qual a resposta que eu dou para aquela pessoa? Posso ser que você esteja vivendo esse momento assim de desespero, fazendo como auxiliar do profeta. E agora? O que nós vamos fazer? Por quê? Porque quando nossos olhos estão apenas no problema, e a gente se desespera. Tire os seus olhos do problema e você vai ver a provisão de Deus. Você pode dizer glória a Deus. Versículo 16, o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Digam graças a Deus.
Maior é aquele que está com a gente do que aquele que está no mundo. É assim que diz a palavra de Deus. Pode aplaudir ao Senhor por isso. Maior é aquele que está lutando ao teu lado. Maior é aquele que vê as tuas lágrimas. Maior é aquele que vê a aflição do teu coração. Você crê nisso? Maior é aquele que está contigo. E Eliseu orou. Gente, como eu acho linda essa oração. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olhe bem para mim. Eliseu estava vendo, mas o seu auxiliar não. Por que a tranquilidade de Eliseu, gente? Porque ele estava vendo. Você entende a diferença de ter a visão aberta para a providência, ter a visão aberta para esse mundo espiritual? Quero te convidar nessa noite a pedir isso ao Senhor. Senhor, abra os olhos do meu coração. Me ajude a enxergar, meu Deus, essa atmosfera espiritual que o meu coração humano, o meu coração ansioso, o meu coração cheio de preocupação não me permite enxergar. Abra os meus olhos. Sabe o que é interessante, gente? Eliseu estava cercado, sim ou não? Sim. O auxiliar dele estava cercado? Sim. Quando eles acordaram, os dois, me responda, os dois estavam na mesma situação, sim ou não? Sim. Os dois estavam dentro da mesma cidade, os dois acordaram na mesma manhã, no mesmo lugar. Qual a diferença entre os dois? Um estava vendo e o outro não. E por que um estava vendo? Porque ele não deixou aquele cerco esmagar a sua visão espiritual. Às vezes nós estamos desesperados exatamente por isso. Porque o cerco que chegou na nossa vida tem impedido a nossa visão dessa atmosfera espiritual que o Senhor já preparou. Então Eliseu olha para o seu auxiliar e diz assim: você tem que vir para esse lugar. Você tem que vir para esse lugar. Esse lugar aqui, ele é um lugar de confiança. Esse lugar aqui que eu estou, é interessante, né? Eles estavam na mesma terra, né? No mesmo espaço geográfico, no mesmo espaço físico, mas Eliseu estava em outro espaço espiritual. Gente, quando nós estamos nesse lugar, lembra que eu falei que levantar os olhos é você ir para um lugar privilegiado de visão, é você enxergar por outro prisma. Deixa eu te dizer, todo mundo da família vai estar desesperado, menos você. Todo mundo está dizendo: agora não tem mais jeito, menos você. Por quê? Porque esse lugar que o Senhor nos coloca é um lugar de providência. Eliseu então diz: meu Deus, faça ele ver o que eu estou vendo. Você entende por que Eliseu disse, antes dos olhos dele serem abertos, Eliseu disse para ele: não tenha medo? Interessante, né? Primeiro Eliseu diz para ele: não tenha medo. Depois diz: agora você vê. Porque primeiro a gente precisa confiar, para depois a gente ver. Quem sabe você está esperando o ver para confiar. Foi o que o Senhor disse para os seus discípulos: felizes aqueles que não precisaram ver para crer. Levante seus olhos. Deixa o Senhor abrir os teus olhos espirituais nessa noite, para você enxergar que essa situação tem muito mais possibilidade dos céus do que os teus olhos captaram. Tem gente que ainda não captou a providência de Deus. Sabe, irmãos, a comunidade Farol agora no mês de julho completam-se 3 anos. A gente já viveu tantos momentos de esmagamento aqui nessa nossa trajetória. E sabe por que o Senhor continua sendo provedor? Exatamente porque esse é o nosso pedido. Meu Deus, nos ajuda a estar nesse lugar onde a nossa visão enxergue a tua providência. Quando alguém diz assim, não tem jeito, a gente diz então: Senhor, abre os olhos para a gente ver que tem jeito. E o Senhor traz a providência no nome de Jesus. Ele vai trazer providência sobre a tua vida também, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor por isso. A minha oração nessa noite, a oração que o profeta Eliseu fez: meu Deus, abra os olhos para que vejam.
É a minha oração para a tua vida nessa noite. Que o Senhor abra os teus olhos, para você ver que Ele está trazendo provisão que você ainda não conseguiu captar. Digam graças a Deus. Eu quero trazer mais 2 exemplos bem rápidos, para a gente encerrar e orar. Agora a gente vai para o Novo Testamento. A palavra diz que quando Jesus ressuscita, lembra? A Bíblia diz que as mulheres saíram naquela madrugada do domingo, rumo ao túmulo, e a Bíblia diz que elas iam discutindo, e quem vai nos ajudar a remover a pedra? Pois a palavra diz que colocaram uma pedra muito pesada na entrada do sepulcro. Elas estavam levando, especiarias para ungir o corpo do Senhor. E estavam conversando, e se a gente chegar lá e a pedra, como é que a gente vai ter acesso? E para surpresa delas, você conhece a história, elas chegam lá e a Bíblia diz que o sepulcro está aberto, a pedra removida. E elas então se apressam e entram no sepulcro, e o sepulcro está vazio. E a palavra diz que elas começam a chorar, porque pensaram o quê? O óbvio. Quem tem visão limitada, gente, sempre vai pensar o óbvio. Quem levanta os olhos sempre vai ter a visão de Deus. Guarde isso no seu coração, tá? Quem tem visão limitada sempre vai enxergar o óbvio. Quem levanta os olhos sempre vai enxergar a provisão de Deus. A palavra diz que quando elas entram chorando, pensando, roubaram o corpo de Jesus. Lá dentro do túmulo tinham 2 anjos. E os anjos perguntam para elas, por que vocês estão chorando? E outra versão da Bíblia diz que os anjos perguntaram para elas, por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele já ressuscitou. Mas mesmo os anjos dizendo isso para elas, a palavra diz que elas continuaram chorando. Aí a Bíblia diz que Maria, uma delas, saiu chorando ainda, foi para o lado de fora do sepulcro. E sem levantar os olhos, sabe quando você está tão triste, que você não tem coragem nem de levantar o semblante? Ela estava ali chorando. Aí Jesus fala com ela. Ela estava chorando por quem, gente? Pelo corpo de Jesus. Aí Jesus fala com ela e diz, Maria. E ela continuou chorando. E sabe, o Senhor está chamando o teu nome. E quando você está orando e você continua dizendo, oh meu Deus, por que o Senhor não me ouve? Jesus chama o nome dela, Maria, e ela continua chorando. Oh gente, aquela mulher tinha convivido com Jesus mais de 3 anos, possivelmente. No mínimo 3 anos, né? Quando Jesus chama o nome dela Maria, ela pensando, é assim que a palavra diz, viu? Ela pensando que era o jardineiro, diz assim para ele, de cabeça baixa, tá? Se o Senhor sabe quem foi que roubou o corpo do meu mestre. Tipo assim, se o Senhor tem alguma informação, me diga que a gente vai atrás. E a palavra diz que Jesus então chama ela mais uma vez, Maria. Aí a palavra diz que ela então se vira. Nesse momento ela não levantou os olhos, né? A palavra diz que ela se vira. Em outra versão da Bíblia diz virando-se. Em outra versão da Bíblia diz voltando-se. Por quê, gente? Porque ela estava mergulhada na sua tristeza. Tem gente nessa noite aqui que está mergulhado na sua ansiedade. Você está mergulhado nisso que está te esmagando, porque você não está enxergando a providência de Deus. Mas a partir do momento que você se voltar para o Senhor, é assim que a palavra diz. João capítulo 20, depois leia, tá? Estou adiantando porque a gente não tem mais tempo. Depois leia João capítulo 20. A palavra diz que ela se volta para o Senhor. E quando ela se volta, ouça bem, aquele Senhor que ela já estava falando, gente, há um tempo, achando que ele era o jardineiro. Voltando-se, ela percebeu que era o Senhor. Aí o que é que ela faz? Agora ela quer avançar para abraçá-lo. E ele diz, não, você não pode me tocar. Meu corpo agora é glorificado. Tipo, fica aí. Agora vai avisar para os meus discípulos. Aquilo que eu fiz você enxergar, vai avisar para os meus discípulos. O Senhor quer que você avise para a sua família o que Ele está fazendo você enxergar. Você pode dizer amém? O Senhor quer que você avise aos seus amigos aquilo que Ele está fazendo você enxergar.
Tem coisa que Deus já te fez enxergar no mundo espiritual. Sabia que tem gente que está desesperado porque não consegue ver como hoje você vê? Sabia disso? Por isso que Jesus disse para Maria: vai, avisa para eles aquilo que você já viu. Você estava pensando que era o jardineiro. Não, não é o jardineiro, sou eu. Já que agora você se voltou para mim, avisa para os outros. No nome de Jesus. Amém? E o último exemplo que eu quero trazer é daqueles dois. Lembra daqueles dois? No caminho de Emaús. Esses dois andaram mais de 11 quilômetros com Jesus. Lembra da história? A palavra diz que estava todo mundo triste. E dois tinham saído do lugar onde Jesus tinha dito para eles ficarem. Jesus tinha dito: olha, quando eu morrer eu vou ressuscitar, mas me esperem aqui. É aqui que eu vou me reencontrar com vocês. A palavra diz que esses dois, que a gente não os conhece, né, muito intimamente, a palavra diz que eles estavam indo para Emaús. Quando a gente olha nos mapas, né, dá mais ou menos 11 quilômetros do lugar que eles tinham saído para o lugar que eles queriam chegar. A palavra diz que eles estão indo tristes, comentando, né, a notícia ruim do último fim de semana. E Jesus então chega aí, perto dos dois, se aproxima. Vem cá, pastor Marquinhos. Vem cá, Pop. Vocês são os dois discípulos, viu? Vocês estão muito tristes. Vamos indo para lá, podem ir para lá. Me aproximo e digo: e aí, qual é a última? O que é que vocês estão conversando? E eles dizem: só você que não sabe em Israel? Você não sabe o que aconteceu no último fim de semana? Rapaz, aconteceu algo terrível. Pegaram o nosso mestre, prenderam e crucificaram ele. Vocês não estão sabendo, ou você não está sabendo, eles dizendo, né? E eles estavam mais ou menos dizendo assim para Jesus: você não sabe da notícia não terrível do fim de semana? E Jesus está caminhando com eles. E a palavra diz que Jesus começa a dizer para eles: como vocês são duros de coração, né? Como vocês demoram a acreditar. Vocês não viram a profecia não, dizendo que ele iria ressuscitar, e eles achando que estavam com a informação correta, né? O homem morreu, Jesus está indo com eles. Quando eles estão chegando aqui, na entrada do povoado, e dizem para aquele que eles não sabiam quem era, né? Por quê? Porque os olhos deles estavam onde, gente? Na perda, na dor, na tristeza. A gente vai entrar aqui no povoado. Aí a palavra diz que Jesus fez de conta que ia seguir adiante. Aí eles tiveram uma ideia brilhante. Não quer ir com a gente não? Tomar uma refeição? Jesus disse: tá, eu vou. Aí a palavra diz que eles vêm, chamam Jesus, eles entram lá numa casa. E na hora da refeição, quando eles estão lá, prontos para comer o pão, os dois têm uma ideia: o senhor que é viajante aí, nosso convidado, você não pode agradecer pelo pão? Aí a palavra diz que Jesus pegou o pão, levantou e deu graças. Na hora que Jesus está dando graças, a palavra diz que os olhos dele se abriram. E quando os olhos dele se abriram, eles perceberam: caminhamos 11 quilômetros com ele, e a gente não percebeu. Quando eles quiseram esboçar uma reação, a palavra de Jesus faz o quê? Some. Era mais ou menos assim: eu dei a chance para vocês de no caminho desfrutarem da minha presença. Vocês estavam tão embebidos, tão encharcados de dor e de tristeza, que a minha presença não foi perceptível. Obrigado, pastor Marquinhos. Obrigado, papai. Vocês são discípulos valorosos, vocês enxergam. Mais ou menos 11 quilômetros, andando do lado de Jesus, sem vê-lo. A palavra diz que só foi isso acontecer, eles bateram e voltaram. Sabe aquele famoso bate e volta? Voltaram para Jerusalém, porque eles não deveriam ter saído de lá. E perderam a oportunidade de viver uma estrada, de uma caminhada de alegria. Transformação. Fique em pé no seu lugar. Levante seus olhos. Levante sua visão. Não deixe esse momento que você está vivendo esmagar teu coração, nem a tua visão espiritual. Feche os teus olhos. Parece um contrassenso, né? Pastor, você está mandando a gente abrir os olhos
E levantar os olhos, agora você manda a gente fechar os olhos. Deixa eu te dizer, na maior parte do tempo, é com os olhos fechados e o joelho no chão que a gente enxerga as grandezas de Deus. Na maior parte do tempo é assim. É quando você se prostra. É quando você inclina o teu coração para falar com o Senhor. É nesse momento que Ele se revela a você. Meu Deus, derrama sobre nós a Tua graça. E nos ajude, Senhor, para que nessa noite de oração da vitória, consigamos, meu Deus, levantar os nossos olhos e enxergar a Tua providência. No nome de Jesus. Nos ajude, meu Deus, para que os olhos do nosso coração, eles sejam tocados e consigamos, meu Deus, enxergar aquilo que o Senhor já está vendo. Mas às vezes a tristeza já dominou o nosso coração e a gente não está conseguindo enxergar. Ajuda essa tua filha, meu Deus. Ajuda esse teu filho. Que essa seja uma noite de transformação, meu Deus. Que a percepção mude. Que o Senhor mude pessoas de lugares, de ambientes espirituais, meu Deus. No nome de Jesus. Eu entendo, Pai, que às vezes para a gente enxergar, o Senhor também precisa nos mudar de ambientes físicos e geográficos. Não importa como será. O meu pedido nessa noite é com a tua mão poderosa que o Senhor toque esse teu filho e essa tua filha, fazendo enxergar a tua providência. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Coloque assim as duas mãos na altura do teu coração. Levante os seus olhos. Abra os olhos do nosso coração, meu Deus. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Diga mais uma vez, levante os teus olhos. Levante os seus olhos E veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence. Não morrerei, declare isso. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Eu Deus creio nisso, não meu morre, Deus. não desiste não. Eu creio nisso. A fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus, Promessa de Deus não morre não desiste não. Quem tem a fé de Abraão. você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Com a tua boca glorifica, exalta, diga palavras de júbilo. Nós te adoramos, meu Deus. Nos levantamos, meu Deus. Nos levantamos desse lugar de prostração. Nos levantamos desse lugar, meu Deus, que a ansiedade tem dominado, que a tristeza tem dominado, e nos colocamos nesse lugar que o Teu Espírito Santo está nos levando. No nome de Jesus, declare isso com a convicção do teu coração. Eu creio nisso, meu Deus, que o Senhor luta em nosso favor. Os seus olhos e veja o sobrenatural. Ah, bendito é o nome do Senhor. Promessas de Deus vence o mal. É a ordem de Deus para você nessa noite. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus, Tem promessa de Deus vence eu o creio, eu creio. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não. Não desiste
a fé de Abraão. O Senhor está renovando a tua fé nessa noite. Creia nisso, o Senhor está renovando a tua fé. E tem promessa de Deus, não morre não, não desiste não. Tenha fé, a Diga fé mais de uma vez, não Abraão. morrerei. Não morrerei, enquanto a promessa não se Eu oro, meu Deus, para que a fé seja renovada no coração desse teu filho e dessa tua filha. Renova a fé dessa família, meu Deus. Renova a esperança no coração, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, que sejamos reavivados nesta noite. Confiamos em Ti, tão somente em Ti. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Tem promessa de Deus, vence o mal. Meu Deus, que os teus filhos retornem para os seus lares com essa palavra, meu Deus, confirmada no coração. Eu tenho certeza, Pai, que pessoas estão saindo daqui libertas de uma visão escassa, de uma visão mesquinha, de uma visão de perda, no nome de Jesus. Visão, meu Deus, que o maligno coloca, planta, meu Deus, a semente, às vezes por uma palavra que essa pessoa ouviu, às vezes por uma experiência ruim, no nome de Jesus. Eu levanto a minha mão, meu Deus, para declarar sobre a vida deste homem, desta mulher, que toda palavra que foi liberada até hoje, de pai, de mãe, de avô, de avó, de patrão, de pessoa que é referencial, meu Deus, para esse teu filho e essa tua filha, e essa palavra tem perseguido, meu Deus, trazendo uma visão mesquinha, escassa, uma visão, meu Deus, pequena, que tudo isso caia por terra no nome de Jesus. Pois nessa noite nós nos apegamos a essa palavra e levantamos os nossos olhos. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está lutando as nossas batalhas do que aquele, meu Deus, que só veio para roubar, matar e destruir. Maior é o Senhor. Oh, e nós caminhamos contigo, assim como aqueles dois, mas não faremos como eles. Nós enxergaremos, nós perceberemos que o Senhor está caminhando ao nosso lado. É Ele quem está direcionando a nossa vida. Queremos sair daqui nesta noite, meu Deus, com esta palavra confirmada no nosso coração. No nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que tem encontrado dificuldade para dormir, meu Deus. A situação tem sido esmagadora, que essa pessoa tem perdido a sua paz, de dia e de noite. Mas principalmente, meu Deus, nesse momento da noite, parece que a pressão vem maior, vem mais esmagadora. Declara sobre a vida dessa tua filha, meu Deus, a bênção de paz, e que vem agora, meu Deus, o bálsamo do Espírito Santo, oh, trazendo essa certeza que o Senhor não perdeu o controle. O Senhor tem o controle total e absoluto dessa situação. Não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Possamos voltar para as nossas casas com essa palavra firmada no nosso coração, com essa palavra estabelecida no nosso coração, para a glória do teu nome. Levantamos os nossos olhos, meu Deus, para enxergar a tua providência. Guarda os teus filhos no retorno para as suas casas, proteja, no nome de Jesus, que a sexta-feira, meu Deus, seja de providência dos céus sobre a vida e sobre a família, no nome de Jesus. É assim que a gente vai sair daqui nessa noite, com essa palavra transformando e libertando o nosso coração, no nome de Jesus. Levante bem alto as suas mãos para os céus.
Levante o seu olhar, no nome de Jesus. Agora você vai fazer isso fisicamente, num gesto de fé. Levanta o teu olhar. Não tem mais forro, não tem mais teto, não tem mais nuvens. O Senhor está te olhando agora, lá do seu poderoso trono, e está te dizendo: meu filho, minha filha, creia na minha provisão, creia na minha providência. Eu estou agindo em teu favor. Receba essa palavra no nome de Jesus. É com essa palavra que queremos sair daqui nesta noite, meu Deus, para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Vou em paz.